Meus irmãos, a paz do Senhor. Mateus 24:32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Verso 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Meus irmãos, na antiguidade, na época do Senhor Jesus, não havia um calendário como o nosso. O calendário de cada povo, ele se baseava no rei que estivesse reinando sobre eles. Ano terceiro do rei Ciro, ano quarto do rei fulano. Então, cada reinado tinha uma cronologia. E uma das maneiras de se usar muito ali uma data mais precisa era isso quando a viagem fosse durar ali um período de meses, de anos, era a natureza. Então a pessoa, às vezes, quando era muito comum no lugar, por exemplo, uma cultura, não é? Vamos colocar aqui a laranjeira, é muito comum para nós. E alguém dizia o seguinte: olha, quando as laranjeiras começarem a florir, eu vou estar voltando. Era as estações ali que ele iria gastar para ir e voltar. Mas Jesus usa aqui a parábola da figueira e ele diz o seguinte: aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Aí as pessoas associaram a princípio uma vinda dele para o ano seguinte, porque quando a figueira brotasse, então ele estaria próximo. Mas não era isso que a palavra estava dizendo, mesmo porque os sinais haveriam de estar corroborando, como guerras, terremotos, pestes, fomes, e isto não acontece nos primeiros séculos. Haveria então um tempo correto para se cumprir, e nós vamos entender então que ele estava usando uma linguagem espiritual, não era a figueira física, mas uma figueira espiritual, que é a nação de Israel. A nação de Israel, em alguns aspectos, ela é chamada, ela é considerada como uma figueira. E essa figueira vem a secar-se no ano 30, não é? 32, 33. Melhor, irmãos, no ano 70. Essa figueira seca, não é? O general Vespasiano a cerca, depois o general Tito dá continuidade e extirpa o povo judeu, coloca fogo naquela terra. Então havia um povo ali muito odiado pelos judeus, chamado Filisteus, e o imperador que sucedeu depois a Vespasiano, o Vespasiano se tornou imperador. Esse imperador que sucedeu colocou o nome de toda a terra de Palestina, que é, se você coloca ali, né, o P valendo F, como era o costume, Palestina ou Filisteia, não é? Então ele colocou esse nome justamente para poder desmoralizar e é o nome que está lá até hoje. Pois bem, essa figueira secou-se e ela deixa de existir, isto até o século
até o ano de 1900, né, ou um pouquinho antes, século 17, 18, quando começam a retornar os primeiros judeus para aquela região ali de Israel, cujo nome era Palestina, e que estava sob o domínio do Império Turco, não é? Turco-otomano. Mas com a Segunda Guerra Mundial, com o evento dos 6 milhões de judeus mortos, que ficou conhecido como Holocausto, então o mundo ele se preocupa em estabelecer uma pátria para Israel e destinou 23%, se não me falha a memória agora, mas é alguma coisa bem próximo disso, a Israel. E Israel volta, não é, então, para aqueles 23% para conviver com os árabes. Os árabes não quiseram, resolveram tomar os 23% de Israel, e por um milagre maravilhoso, Israel tomou a terra dos árabes e se apossou da terra que um dia foi dele no passado. Com isto, nasce de novo agora a figueira brota, não é? Ela começa a dar os seus renovos. E Jesus então faz uma promessa de que não passaria a geração da figueira, verso 34 aqui embaixo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, irmãos, nós temos também a promessa, não é? De que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E é o que nós vamos ver em 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja, os irmãos, que os judeus agora estão indo para o ano 6000, né? Não é o nosso calendário que vai vogar para esse, o calendário judaico. E no calendário de Israel, estão indo para o ano 6000. Na criação, houve isto, não é? Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele descansou das suas obras. Então, por uma interpretação, se entende que o próximo milênio judaico é o 7º dia. E este 7º dia, ele está justamente em voga, em alinhamento com o despertar, com o brotar da figueira, com os ramos que vão se tornando tenros, não é? A partir de 1948, a figueira brota e agora ela começa a dar os seus figuinhos. São os frutos de Israel que você vai ver pelo mundo afora. Por isso, segundo Pedro vai dizer, não é? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nós estamos aproximando, sim, do milênio de descanso na terra, onde a terra e aqueles que nela habitam repousarão das suas obras.
Por isso, irmãos, nós temos em Apocalipse, capítulo 22, verso 12: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E aí você pensa assim, mas cedo venho, como assim? Porque para Deus 1000 anos é como um dia, e ele viria no terceiro dia. O que é o cedo? No início do milênio, logo no comecinho dele, no início deste terceiro dia, não é? Bem no início dele. Por isso a expressão é eis que cedo venho. Se a programação fosse vir lá pelo ano de 2500, ele usaria a expressão eis que venho pelo meio-dia. Se fosse lá pelo ano de 2800, então ele diria eis que eu venho pela tarde. Quando ele diz eis que cedo venho, ele está dizendo acerca do milênio como um dia e está dizendo que é no início do milênio, no princípio do milênio. E mais uma vez, isso vai se alinhar justamente com a parábola da figueira, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, mais uma vez, não é? Mas amados, não ignoreis uma coisa. Há muita gente que diz assim, isso é interpretação. Sim, mas é uma interpretação com base bíblica. Por quê? Aqui diz a palavra, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não é uma interpretação fantasiosa, né? Em que muitos fazem com base em textos totalmente diferentes, usam analogias para poder justificar pontos de vista escatológicos que não tem nada a ver. Aqui é diferente, né? A Bíblia aqui te dá base para isto. Eu gostaria de comentar só alguma coisa aqui ainda acerca de 2 Pedro, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Meus irmãos, quando é que acontece isso aqui? Quando você prossegue a leitura, diz assim, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando-vos e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, quando é que acontece isso aqui? Depois do 7º dia, ou do 7º milênio. Isso aqui não é no início do 7º milênio, porque a nova terra e os novos céus não vêm agora. É preciso que, durante 1000 anos, esta terra, que foi injustiçada lá no princípio por causa do pecado de Adão e Eva, seja reparada e restaurada. Ela vai se desfazer, conforme disse Pedro, e ser queimada somente após o término do 7º dia, que é o dia de descanso. Ora, se trabalhou nela durante 6 dias, que é 6 milênios, vai agora para o céu para descansar, conforme alguns afirmam? Não. O descanso também acontece nela, né? Então, a expressão aqui no verso 13 diz assim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma
nova terra. Sim, irmãos, esta nova terra será, sim, habitada por nós, não é? Porque a Nova Jerusalém desce do céu para a nova terra, mas isso é no final do milênio. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.